Hoje contamos com a presença do presidente da Federação Espírita Brasileira, Senhor Jorge Godinho Barreto Neri, e veremos também o Momento Espírita com a mensagem Expressão do Amor. A Federação Espírita Brasileira foi fundada em 2 de janeiro de 1884 e tem como missão oferecer a doutrina espírita ao ser humano por meio do seu estudo, prática e difusão pela união solidária dos espíritos e unificação das instituições espíritas, contribuindo para a formação do homem de bem. Hoje teremos a satisfação de receber no programa o seu atual presidente, Senhor Jorge Godinho Barreto Neri, que vai nos falar sobre esta instituição. Mas antes, vamos ver o Momento Espírita. Ela tem apenas 6 anos e brinca em seu quarto. Os pais a podem ouvir falando com seus bichinhos de pelúcia em doce fantasia. Então, eles se concentram em fazer contas, revendo o orçamento. Pela 10ª vez refazem tudo e descobrem que sobram dias no seu mês de salário. Vai ser difícil, concluem. De repente se dão conta de que não ouvem mais a voz da menina. Verificam que ela não está no quarto, nem na sala, nem na cozinha. Olham para fora. A noite escura envolve o terreno que vai até o portão, lá na frente. No meio da escuridão, eles descobrem o vulto pequeno retornando de algum lugar. É a garota, sozinha. Ela calçara os sapatos da mãe e fora até a caixa do correio colocar uma carta para o papai e a mamãe. Quando os pais lhe perguntam por que saiu à noite, no escuro, ela responde com um sorriso de quem venceu o medo e realizou uma proeza. Tem carta para o papi e a mami lá na caixa. A garota deixou de lado seus brinquedos, tomou o lápis e em uma folha de papel desenhou umas flores coloridas e escreveu uma frase: Eu amo o papi e a mami. Teve o cuidado de colocar o papel dentro de um envelope, endereçar e enfrentar a noite de breu para colocar a surpresa na caixa do correio. Um impulso de amor, um gesto de ternura, a espontaneidade do momento. Tudo isso valeu para que os pais esquecessem das contas, das dificuldades a vencer até o final do mês, do jogo de cintura que teriam que realizar para conseguir saldar o que fosse mais urgente, e abraçassem o seu tesouro, sentindo-se plenamente felizes. O que quer que tivessem que enfrentar, valeria a pena, porque aquela criança, sua filha, lhes devolvia todo o esforço centuplicado em uma declaração de amor. Era como receber a mensagem de um anjo pedindo confiança e lhes renovando as disposições de bom ânimo. Quantas vezes você já deteve a sua vontade de dizer para o seu amor que o ama, que é muito feliz por ele ou ela estar ao seu lado? Quantas vezes sua mão chegou próximo dos cabelos da pessoa amada e você não concretizou o gesto de carinho? Quantas vezes pensou em telefonar e desistiu, com a preocupação de parecer tolo ao dizer: liguei só para dizer que você me faz feliz? Você já pensou em como qualquer um desses pequeninos, mas importantes gestos teria tornado o dia do outro muito mais alegre? Seja espontâneo em suas manifestações de amor. Nunca deixe para mais tarde o que o coração lhe sugere. Abrace, mande flores, escreva um bilhete, telefone, surpreenda. Não economize carinho, ternura, afeição. Não se preocupe em reservá-los para dias especiais. Quanto mais utilizados, ofertados, mais eles se multiplicam, trazendo enriquecimento,
nas relações humanas. Expressão do Amor é o título desta mensagem que está no CD Momento Espírita, produzido pela Federação Espírita do Paraná, número 29. E agora é com imensa satisfação que vamos conversar com o Sr. Jorge Godinho Barreto Neri, presidente da Federação Espírita Brasileira. Senhor Godinho, é uma satisfação muito grande para nós poder contar com a sua presença no programa de hoje. E como atual presidente da Federação Espírita Brasileira, nós gostaríamos que nos falasse um pouco desta instituição. O que representa a Federação Espírita Brasileira para o movimento espírita nacional e qual é o seu papel junto a este movimento? Inicialmente, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando e de podermos falar um pouco sobre esta instituição que nós consideramos como sendo veneranda, porque é uma instituição centenária e ela, fundada desde 1884, vem ao longo desses 183 anos estudando a doutrina espírita, vem divulgando a doutrina, mas, sobretudo, procurando vivenciá-la através de todos aqueles que tiveram seus papéis definidos durante as gestões, mas também aqueles que colaboraram durante todo esse período, como colaboram hoje, como voluntários. Então, é com um prazer muito grande que nós gostamos de falar sobre a Federação Espírita Brasileira, o seu papel, a sua missão. Ela tem um papel muito importante que talvez seja necessário lembrar um pouco da história para entendermos o seu papel e a sua missão. Quando a Federação Espírita Brasileira foi criada, em 1884, nós estamos observando um período em que nós estávamos próximos à proclamação da República, que viria 5 anos a posteriori. Um momento difícil, onde todos, iniciantes ainda nesta nova ciência, nesta filosofia, de aspectos religiosos, éticos, morais, e que naturalmente naquele instante, quando a doutrina chegou ao Brasil, cada grupo, ao começar a estudá-la, começou a formar os seus núcleos, as suas instituições. E nós tivemos naquela época várias instituições estabelecidas no país, entretanto, fazendo o espiritismo à maneira que o grupo entendia. Se eu puder fazer uma simulação e dizer que cada instituição dessa teria uma seta, eu diria que as setas não estavam todas alinhadas na mesma direção. Poucas estavam alinhadas na direção do programa de Ismael, porque Ismael, em 1873, antes da própria fundação da Federação Espírita Brasileira, que teve o nome de federação sem ser federação, porque à época ainda não havia um movimento espírita organizado como nos dias de hoje. Então, aquele momento era um momento muito peculiar, em que as casas espíritas ou as instituições, elas estavam trabalhando de uma maneira mais voltada para si do que para o movimento espírita como um todo, que ainda não havia estabelecido no país. A partir desse momento, nós tivemos em 1889 um fato interessante com a proclamação da República, que foi o Código Penal. O Código Penal, ele contemplou o espiritismo. E naquele instante havia situações muito difíceis, porque a proibição até do exercício da atividade. E a Federação Espírita Brasileira tomou a iniciativa de fazer uma carta aberta ao ministro da Justiça. E a partir deste momento, pelos registros que nós conhecemos, foi o primeiro momento que os espíritas se preocuparam com o aspecto da união. Diante desta aparente ameaça, todos convergiram para a Federação Espírita Brasileira. E a partir daí começou então a ter um momento diferenciado. O tempo passa, veio o Chico, veio o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e depois o que nós chamamos de Pacto Áureo, que foi a grande conferência do Rio de Janeiro, onde Lísio Vasconcelos teve essa iniciativa de dar esse nome de Pacto Áureo,
que na realidade expressa muito bem aquele momento. A partir daí, a Federação Espírita Brasileira, ela abrigou no seu seio uma instituição federativa que foi o Conselho Federativo Nacional, criado à época e que, dentro da estrutura da FEB, ela abriga de forma permanente esse Conselho Federativo Nacional. O papel da Federação Espírita Brasileira com relação ao movimento espírita é de coordenação. A Federação Espírita Brasileira ela coordena esse movimento, abriga no seu seio o Conselho Federativo Nacional, que é quem delibera os assuntos de interesse do movimento espírita. Mas, ao mesmo tempo, no seu estatuto, é previsto que a federação tem também outros aspectos que é a lei fronteira. Não só por representar o movimento espírita, até porque o próprio movimento espírita assim o deseja, ela tem um compromisso também internacional com as demais instituições de unificação dos demais países. E hoje nós temos um Conselho Espírita Internacional, do qual a Federação Espírita Brasileira faz parte. E nós nos reunimos e falamos também, temos assento e voz para podermos tratar dos assuntos que também é da divulgação, é do estudo, é a parte da vivência da doutrina espírita já no aspecto mundial, fora do Brasil. E a nossa participação é efetiva e a responsabilidade da FEB, representando o movimento espírita brasileiro, também se faz. Desta feita, não como coordenadora do movimento, mas como membro deste conselho, tendo voz, tendo voto e procurando levar à humanidade como um todo esta mensagem cristã que a doutrina espírita hoje resgata, o Evangelho de Jesus à sua luz, né? Quando nós temos a oportunidade de estudá-la e rever a pureza do Evangelho, quando as mensagens que vêm do alto nos esclarecem e os estudos que são feitos nesses aspectos. Então nós podemos sintetizar dizendo que a Federação Espírita Brasileira tem um papel no movimento espírita do Brasil e também na representação desse movimento fora do Brasil. O senhor se referiu a Ismael. A Federação Espírita Brasileira é conhecida como a Casa de Ismael. Por quê? Justamente por isto. Porque quando nós lemos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos verificar um momento que no plano espiritual é o Cristo, no momento justamente do descobrimento, que havia uma festa no mundo material, que foi justamente a recepção que os portugueses tiveram dos silvícolas, que os receberam de braços abertos, abriram as portas, né? E sem falar a própria língua deles, mas uma receptividade onde o sentimento ele suplantou a comunicação verbal. E naquele instante o plano espiritual também estava jubiloso, porque o programa do Cristo já estava sendo cumprido. Quando nós lemos o livro, nós vamos observar que no último quartel do século XIV, Jesus, quando saindo da Europa com toda aquela pleiade de espíritos que trabalham com ele, aqui nas Américas, ao verificar esta parte sul da América do Sul e onde seriam as futuras terras que hoje nós habitamos do Brasil, ele disse que para que transplantaria da Palestina o seu evangelho. E isto nós observamos que no momento, logo após esta informação, o livro diz que ele determinou a um espírito nobre que era responsável pela parte sociológica do país, que era Elio, ou Iléu, dependendo da língua que queira pronunciar o seu nome, ele determinou que este espírito reencarnasse com uma missão de iniciar esse processo, que foi Dom Henrique de Sagres, né, o navegador, que veio e abriu as portas para o mundo. Entre um parênteses, eu gostaria de ressaltar a figura de Dom Henrique de Sagres, porque no meu entendimento particular, ele é tão importante, ou mais importante, com todo o respeito que nós temos, do que a NASA. Porque, à época, não se conhecia o velho mundo, apenas era o habitat que todos ali viviam, mas não se conhecia o novo mundo, assim denominado a posteriori. O que se imaginava era que viajar por esses mares bravios, tenebrosos, haveria uma cachoeira enorme que iria para o ignoto, para o desconhecido. E ele abriu essas portas à navegação.
e a partir daí descobriu-se um novo mundo aonde hoje estamos inseridos, como as Américas, tanto a do Norte, a Central e nós. Então eu vejo a importância muito grande desse missionário, que cumpriu o seu papel. E o interessante é que ele nunca navegou, mas todos que ele fez com que navegassem chegaram às terras, descobrindo os novos mundos para aquela época, né? Ele era o condutor. O condutor. E, além do mais, fala-se em escola de Sagres, uma escola que, quando nós ouvimos no século atual, onde nós estamos vivendo, imaginamos a escola como é hoje. Mas como seria a escola naquela época? E quando nós visitamos lá Portugal, Lisboa especificamente, e a parte onde ele estabeleceu estas escolas, ou estes locais para estudo, nós verificamos a incipiência da época, mas o êxito com que essas navegações e o seu papel foi cumprido. Mas voltando a Ismael, nós, quando falamos de Ismael, naquele instante, teve no plano espiritual um momento também de êxito, de júbilo dos espíritos, porque estavam comemorando o cumprimento daquele planejamento que no último quartel do século XIV havia sido definido pelo Cristo. E é nesse instante que Jesus chega, no dizer muito poético de Humberto de Campos, né, com a sua mão luminosa, uma bandeira em branco, aonde dentre aqueles fala para Ismael, dando-lhe essa responsabilidade, solicitando a ele de que inscrevesse naquela bandeira em branco a sua coragem, a sua fidelidade ao Pai e o desejo de servi-lo. É quando Humberto de Campos diz que ficou escrito na bandeira Deus, Cristo e caridade. A partir daí, ele, assumindo este papel, teve logo em seguida o primeiro ato de caridade. Foi um degredado que, injustamente, pelos homens, porque foi assim julgado, e ele tinha na sua intimidade que ele era inocente, mas ele veio degradado porque ele foi julgado como sendo culpado. E naquele instante, ele se adentra ao mar adentro com uma das canoas indígenas e ele começa então a elevar o seu pensamento em gritos de socorro, porque ele não desejava mais viver no mundo, que à época o primeiro mundo ele havia deixado, para um local estranho, e o desejo dele era morrer. É quando Ismael chega e ele, sem perceber, em poucos instantes ele está de volta à praia e é o primeiro ato de caridade que ele pratica. A partir daí, durante todo esse percurso, a partir do descobrimento, quando chega a época próximo a essa que nós nos referimos há pouco, que é a época da independência do Brasil em termos da sua maioridade com a República, né, no momento, não estou me referindo à independência de Dom Pedro, estou falando da independência no momento que saiu do regime do reinado para o regime da República. Então, naquele momento, havia uma preocupação de Ismael com o andar do livre-arbítrio dos homens que aqui estavam, em certo ponto, não tratando bem os silvícolas, daí no início eles acolheram muito bem e depois começaram então a se rebelar. A mesma questão da escravidão. E naquele momento, quando Ismael, ele se preocupando com isto, e passado esse momento, há uma orientação do Cristo em um dos seus diálogos, que ele escolhesse uma das tendas, uma das células do movimento espírita que estava se estabelecendo no país, para que ali ele estabelecesse o seu trabalho e a sua tenda no plano material. E ele assim o fez, quando escolheu a Federação Espírita Brasileira. Mas é importante lembrar que antes da Federação teve 3 grupos. Teve um grupo Confúcio. Neste grupo foi quando Ismael pela primeira vez deu uma comunicação em 1873. Esse grupo durou pouco tempo, 3 anos. Depois teve um outro grupo, que foi o grupo Deus, Cristo e Caridade, que também durou pouco tempo. E tudo isto, esses grupos duraram pouco tempo pelas imperfeições dos homens. Invigilância de médiuns, não é? Comportamentos não adequados e coerentes com aquilo que a doutrina nos traz. E os grupos se dividiram e foram formando até o momento que a Federação Espírita Brasileira foi criada, há 133 anos. Isso não quer dizer que as mesmas dificuldades ou os mesmos problemas que à época houveram, a Federação, ao longo desses seus 133 anos, não passou. Ela passou
continua passando e certamente passará, porque ainda somos imperfeitos e existem alguns que não desejam o seu andamento. Então, naquele momento, quando a gente observa esse fato, nós estamos observando que o Cristo determinou que ele escolhesse uma tenda. E essa tenda é a Federação Espírita Brasileira. Por isso que Emmanuel, no dizer muito carinhoso e respeitoso, ele se refere à Federação Espírita Brasileira como a casa da nossa causa. Então, a Federação Espírita Brasileira tem esse papel e tem este significado, porque todos nós, mesmo que não a conheçamos fisicamente, o próprio livro retrata disso, temos um compromisso assumido com Ismael antes do nascimento. O senhor se referiu ao espírito Humberto de Campos. Perfeito. Este mesmo espírito nos trouxe a ideia do Brasil ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Qual é o sentido desta afirmativa? É que desde o primeiro momento, às vezes nós ficamos numa expectativa de que o Brasil será. No meu entendimento, quando eu leio o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele já é coração do mundo e a pátria do Evangelho, desde o início. Primeiro, por este ato que eu me referi, próprio Ismael, ao praticar o ato de caridade. Porque como nós vemos na bandeira, que é uma bandeira, um emblema que deve ser de todos nós espíritas, porque na comunicação de 1873, ele diz qual é a missão dos espíritas. A missão dos espíritas é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Mas especificamente dos espíritas do Brasil, assim ele se refere. Aqueles que desejarem cumprir o dever a que se responsabilizaram antes de nascer, isso é importante. Quer dizer, nós somos voluntários e desejamos cumprir algo antes de nascer. Que se juntem sob este palio trinitário, Deus, Cristo e caridade. Aonde estiver esta bandeira, eu estarei, assina Ismael. Então é uma informação importante, porque deste emblema, desta bandeira, só existe uma ação, que é o amor em ação, caridade. Deus, Cristo e caridade. A única ação é a do amor, que tem a sua maior expressão no Pai. No maior exemplo de amor que nós tivemos na face da terra, em Jesus. E a ação para que nós, que aceitamos esta bandeira como sendo um lema, pratiquemos a caridade. Então, a partir daí, nós entendemos que o Brasil, cuja responsabilidade está sob Ismael, ele é coração do mundo, pátria do Evangelho, porque quando percorremos a história, nós verificamos, durante a Primeira e a Segunda Guerra, no mundo, dos países que mais acolheu, o Brasil está dentre eles, se não for o maior de todos no acolhimento. Num determinado momento, quando um diálogo acontece entre Ismael e Jesus, onde ele estava preocupado justamente com as ações dos portugueses à época, que tinha esta questão do tratamento não adequado aos civícolas e aos negros à época, aos africanos, naquele instante Jesus diz para ele apacentar o coração, que ele fosse às regiões umbralinas, as regiões trevosas, onde se encontravam aqueles espíritos em sofrimento, desfraldasse a sua bandeira e, a partir daquele momento, ele recolhesse os arrependidos, para que pudessem trabalhar com ele na construção de um mundo novo e no papel de coração do mundo, pátria do Evangelho. Aí ele acolhe, recolhe todos esses espíritos, que depois o próprio livro cita aqueles que vieram, papel dos bandeirantes, até na própria escravidão, muitos como pretos velhos, que eram espíritos até já abnegados e já tinham desenvolvido a humildade, que nasceram na África para virem com aqueles que aqui chegavam, não para serem escravos, porque a escravidão não estava no planejamento do Cristo, mas é uma opção dos homens pela sua livre determinação individual. Então, a partir daquele momento, foi acolhido esses espíritos arrependidos, que eu olho para mim
e me sinto como desse, porque eu me sinto arrependido daquilo que eu fiz no passado e eu não quero fazer mais. Eu quero ter um rumo novo. A partir desse instante, nós observamos, numa simples análise, quem é que acolhe? Coração. Então, desde a sua origem, o Brasil vem acolhendo estes arrependidos no plano espiritual, no plano material, mesmo diante daqueles que não têm esta consciência. Porque os homens públicos, ao longo de todo esse período, se nós observarmos, as suas diretrizes é de acolhimento. Agora mesmo, o problema está na Europa, saindo do norte da África para a Europa. Qual é a postura do nosso país? Estamos acolhendo aqueles que estão saindo dos seus países por não terem condições, mesmo distante. A política que o nosso Ministério das Relações Exteriores aplica, se nós observarmos lá no fundo, existe essa questão do acolhimento. Por isso que nós somos um povo fraterno. Quem acolhe é coração. Pátria do Evangelho, nós já somos. Na estatística do IBGE de 2010, o Brasil é o segundo país cristão da face da Terra, com quase 87%. Perde apenas para os Estados Unidos, porque naturalmente tem uma população maior. Talvez nos dias de hoje, se fizermos em 2020 a próxima pesquisa, haja modificações. Então eu vejo que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho. Não por uma ficção, não por uma ilação, uma ideia, mas por fatos, que quando nós fazemos uma análise e observando o que aconteceu e o que acontece com o país, nós observamos que todos nós estamos cumprindo esta missão, independentemente de ser espírito ou não, independentemente de termos consciência ou não. Então, por isso que eu afirmo, com toda certeza, que somos coração do mundo e pátria do Evangelho. Que maravilha a doutrina espírita que nos traz todas essas informações, né? Nós queremos agradecer a sua presença, desejamos ter em outras oportunidades conosco. O agradecimento é meu, Ivone, e eu desejo que continuem com esse trabalho, que nós sabemos que é um trabalho importante quando se divulga o que é positivo, o pensamento no bem, quando se divulga o amor, quando se divulga o sentimento que faz com que as pessoas se sintam bem diante daquilo que ouvem. Então eu sei e tenho a certeza e a convicção que vocês continuarão por muitas décadas, porque já tem algumas décadas nesse trabalho, levando a todos, já há 20 anos vocês fazem esse trabalho, levando nessas doses essas informações que alenta, acalenta, ilumina e esclarece a todos que ouvem. Eu que agradeço a oportunidade. Abençoe a todos. Muito obrigado. Queremos agradecer a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.